preço do sangue. Quando se fala que o preço do perdão dos pecados é o derramamento de sangue, isso soa de forma estranha aos ouvidos de muitas pessoas. Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá, que é apresentado pela congregação Beit Mashiach. Como mais um tema importantíssimo para o contexto messiânico, nós vamos hoje falar sobre o preço do sangue. Quando se fala que o preço do perdão dos pecados é o derramamento de sangue, isso soa de forma estranha aos ouvidos de muitas pessoas. Até mesmo entre alguns estudiosos da Torá, nós vamos encontrar inúmeras interpretações que diminuem a importância dos sacrifícios de sangue, tentam justificar a impossibilidade da realização destes rituais, porque o Templo de Jerusalém já não existe, né? Então, com ações substitutas, ou querendo até mesmo dizer que não é mais necessário para os dias de hoje. O que hoje vemos, então, começou por volta do ano 90 da Era Comum, com as decisões do rabino Yohanan ben Zakkai. Ben Zakkai, ele foi discípulo do rabino Hillel, e durante o cerco do general Vespasiano a Jerusalém, no ano de 68 da Era Comum, ele fugiu da cidade, forjando a sua morte, tendo seu caixão sido levado por seus discípulos para fora da cidade, antes da destruição da cidade pelo general Tito no ano 70 da Era Comum. Depois disso, ele fundou uma escola de estudos da Torá e, depois da destruição do templo, começou a estabelecer princípios que futuramente vieram a compor a Mishnah, para dar continuidade, então, à cultura judaica, formando o que conhecemos como judaísmo rabínico, que foram adaptações de entendimento da Torá para uma nova condição vivida por todos os judeus, esses judeus que não reconheceram Yeshua como Messias e Corban. O que ele começou continua até os dias de hoje. Então vemos que faz muito tempo. Mas vamos ver o que estabeleceu o Eterno sobre algumas coisas que são bem fundamentais. Deuteronômio capítulo 4, verso 2 diz assim: nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Eterno, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Quando alguém diz, a Torá diz assim, mas não é mais assim, agora é desse jeito, devemos ficar em alerta. Provavelmente está surgindo uma heresia. E, lamentavelmente, a maioria das pessoas tem pouco interesse em estudar e pesquisar as Escrituras. Não gostam muito de se esforçar para entender corretamente o texto bíblico. É mais fácil dar atenção aos que os outros ensinam. Vamos ver o que diz Isaías, capítulo 9, verso 16. Aqueles que guiam este povo o desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Será que isso tem alguma familiaridade com os dias de hoje? Pois saiba, deixar-se induzir ao erro não retira da pessoa a responsabilidade pelo erro. Cada um é responsável diante do Eterno pelo que crê e vai responder por isto. O grande problema de muitos que negam o valor do sangue na redenção é que não entendem que o pecado é algo que não se apaga com o nosso esforço. Alguns ensinam que basta ter uma vida de obediência às instruções da Torá, orar,
cumprir tzedakah. Tzedakah significa, em outras palavras, boas obras. E ter uma vida reta que está tudo resolvido. Os pecados passados são esquecidos e nunca pecará de novo. Mas não é isso que a Torá ensina. Nós sabemos que o pecado começou com o primeiro casal no Jardim do Éden. Mas não há registro de como foi que eles puderam ser redimidos desta situação. Porém, nós podemos observar que os seus filhos foram instruídos a sacrificar animais ao Eterno. Quem os instruiu que o sangue vertido em um sacrifício tem valor diante do Criador? Certamente foi o próprio Deus. E eles tiveram a oportunidade de se consertarem diante do seu Criador. Eu creio nisto. Observemos que o sacrifício de Caim não foi aceito, pois nunca houve instrução de se oferecer, de se apresentar uma oferta com os frutos da terra. Caim errou e não se arrependeu, mas ficou com severo ressentimento do seu irmão, que ele fez certo e foi aceito. O Eterno alertou Caim sobre o pecado, quando ele disse em Gênesis 4, versos 6 e 7, assim: o Eterno disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim cometeu o primeiro homicídio. Tinha tudo para poder se redimir, mas preferiu fugir a se arrepender. Em Gênesis 4, verso 10 e 11, diz assim: disse o Eterno: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Nada passa despercebido pelo Criador. O pecador fica envergonhado diante do Eterno. As consequências acompanham por toda a vida. Lá em Gênesis 4,16 diz assim: então Caim afastou-se da presença do Eterno e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Como Caim, muitos carregam o seu pecado e se afastam do Eterno. Mas mesmo que haja uma mudança de vida, o pecado permanece como uma marca na alma da pessoa. Prevaleceu o afastamento da presença de Deus pela grande maioria da humanidade. Uns poucos levaram à frente o recado divino sobre a necessidade de expiação do pecado. Mas geração após geração, somente uns poucos fiéis, poucos que foram fiéis, para oferecerem ao Eterno os sacrifícios necessários para redimirem-se dos seus pecados. Outros preferiram caminhos alternativos para buscarem a paz para a sua consciência. Inventaram outros deuses que não exigem arrependimento, ou mecanismos inventados para que as pessoas aplaquem o incômodo da consciência. No final das contas, a humanidade continuou com a dívida dos crimes cometidos contra o nosso Deus e nada do que inventaram resolveu o problema. A única coisa que ainda resolvia era sacrificar um animal como preço da transgressão, como foi ensinado no Éden. É certo que o adversário procurou deturpar a doutrina, inventando caminhos alternativos, como sacrifícios a outros deuses, penitências auto-infligidas e uma total ignorância sobre o real destino dos pecadores
que complicaram ainda mais a condição de perdidos para a humanidade. O conhecimento sobre sacrifícios de animais permaneceu no conhecimento humano por séculos, mesmo tendo sido corrompido por Satã. Abraão aprendeu melhor sobre isto depois que o Eterno começou a falar com ele, a ponto de ser enviado para oferecer um holocausto com o seu próprio filho na terra de Moriá. Chegando lá, até mesmo Isaque sabia que estava faltando o cordeiro, mas o seu pai havia recebido instruções bem específicas sobre como proceder. Então foi em frente. Mas no final, tudo correu como deveria acontecer. Um carneiro foi sacrificado no lugar de Isaque. Aqui já podemos perceber que a intenção vale mais do que a ação. Isaque não foi morto, mas no coração do pai ele já estava sacrificado, quando ele começou a mover o cutelo em direção ao corpo do seu filho. Somente uma intervenção divina pôde mudar o desfecho do sacrifício de Abraão. Tudo isso parece estranho para nós hoje em dia, mas há cerca de 3.500 anos atrás era uma coisa mais comum, inclusive com o sacrifício de seres humanos por parte dos pagãos. Mas devemos ver com clareza. O sangue de animais não é o que agrada ao Eterno, mas o desejo do homem de se consertar com ele o alegra. É pretensão do homem querer entender as razões do Criador, mas a grande importância do sangue para a nossa vida é o que o fez exigir esse pagamento pelas nossas transgressões. Chegando ao tempo de Moisés, o sangue passa a ter ainda mais importância e começa a ter uma nova regulamentação. O primeiro uso nessa nova era foi usar um hisopo para passar o sangue do cordeiro sacrificado para o Pêssar nos umbrais das portas das casas dos hebreus para livrar os primogênitos da morte. Esse sinal foi para o Eterno passar por cima das casas onde houvesse o sangue. Assim não houve morte entre os hebreus naquela noite. Então, em Êxodo 12, verso 29, diz assim: Então, à meia-noite, o Eterno matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. O Eterno é o dono da vida e tem domínio sobre a morte. Quem poderá desafiá-lo? No decorrer dos dias, após o povo hebreu passar o mar com os pés enxutos, o Eterno começou a estabelecer as regras para a santificação do povo. E, com frequência, o sangue era requerido nas celebrações e ofertas pessoais. A primeira ordenança que nós encontramos está em Êxodo, capítulo 20, verso 24, que diz assim: Façam-me um altar de terra, e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Na prática, o primeiro serviço de sacrifício, ele é citado então no texto de Êxodo 24, versos 4 e 5, que diz assim: Moisés, então, escreveu tudo o que o Eterno dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida,
enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Eterno. Ainda não estavam organizados os serviços religiosos de Israel. Os levitas ainda não tinham sido separados. Então, era feito dessa maneira. Esse sacrifício foi importante porque ele selou a primeira aliança. Então, na sequência do Êxodo 24, verso 8, diz assim: Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que o Eterno fez com vocês de acordo com todas estas palavras. Então vamos observar que essa aliança, ela foi firmada com sangue. Depois que Moisés subiu no monte, as instruções começaram a chegar. Por exemplo, em Êxodo 27, versos 1 e 2, diz assim: Faça um altar de madeira de acácia. Será quadrado, com 2,25 metros de largura e 1,35 metros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar que será revestido de bronze. Então já começou a ordem de fabricação de algo que estaria começando a colocar em regras o serviço que seria feito mais para frente. Então agora teriam um altar, que não seria de pedras, mas de madeira revestida de bronze. E esse altar passou a ter muita importância para os hebreus durante mais de 1.300 anos, pois todos os sacrifícios ficaram centralizados nele. Em Êxodo 29, verso 38 e 39, diz assim: Eis o que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar. A cada dia, 2 cordeiros de 1 ano. Ofereçam um de manhã e outro ao entardecer. Então, em condições normais, o altar era usado muitas vezes durante o dia, pois além das ofertas diárias desses 2 cordeiros, ainda existiam os holocaustos eventuais e as ofertas pelo pecado trazidas pelas pessoas. Havia muito sangue derramado ali. Existiam vários sacrifícios envolvendo o sacerdote, líderes do povo ou pessoas especiais. Mas as pessoas comuns tinham uma ótima oportunidade, conforme encontramos no texto de Levítico, capítulo 4, versos 32 a 35, que diz assim: Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá que ser sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto como oferta pelo pecado, no lugar onde é sacrificado o holocausto. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá nas pontas do altar dos holocaustos e derramará o resto do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura, como se retira a gordura do cordeiro de sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Eterno, preparadas no fogo. Assim o sacerdote fará em favor dele propiciação pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Muito importante esse detalhe. Neste caso, é uma propiciação pelo pecado, distinguindo-se de outros tipos de propiciação, sendo que nenhum outro tipo de ritual era indicado para o perdão dos pecados. Contudo, principalmente pelo texto de Isaías, fica evidente que não era somente o sacrifício de um animal que seria morto, mas era mais importante que houvesse arrependimento do pecado. Vejamos o que aconteceu
em um momento em que Israel estava afastado da comunhão com o Eterno. Lá em Isaías, capítulo 1, versos 2 até o 4. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Eterno falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Eterno, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Isso não ficou sem a atenção do Eterno. Isaías, capítulo 1, verso 11, olha o que diz. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Eterno. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Mas através do mesmo profeta, o Eterno diz o que o agrada. Isaías 6, verso 2. Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Eterno. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Então, entendemos, o sangue derramado só tem valor se o ofertante o fizer com sinceridade no coração e não por mero ritualismo. Então vemos que isso funcionou até a vinda do Messias, pois o sacrifício estava diretamente vinculado ao serviço no templo onde ficava o altar. Pois sem o altar não poderiam ser feitas ofertas pelo pecado. Mas o templo foi destruído há quase 2000 anos. Como fica isso então? Algo foi mudado na Torá para que houvesse um serviço substituto? Certamente que não. A Torá é permanente e imutável. E ainda temos que considerar que o Eterno também é imutável e faz planos perfeitos. Vamos ver o que disse Kefa, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 23. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. A única coisa que mudou foi o uso de animais, pois a necessidade de sangue permanece. O sangue continua sendo símbolo da vida e continua sendo preço pelo pecado. Lá o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, verso 22, ele diz: de fato, segundo a Torá, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Ele não disse não havia perdão, ele diz não há. Entretanto, quanto aos animais, Hebreus 10, versos 3 e 4. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Então, o valor do derramamento de sangue pelos pecados permanece e é agora validado pela morte de Yeshua. Vamos ver então o que diz esse texto de Hebreus 9, versos 24 a 28. Diz assim: pois o Messias não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro.
ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, o Messias precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também o Messias foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. O sangue de Yeshua é puro e perfeitamente adequado em valor para pagar por todos os pecados da humanidade em todas as épocas. É muito precioso e foi dado por nós, pelo grande amor do nosso Deus. Ainda que o valor desse sangue seja para todos, infelizmente não são todos que receberão esta redenção. Em Isaías 53, verso 11, diz assim bem claro: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. O Messias justificará muitos, mas não todos, porque somente os que se humilham na presença do Eterno e reconhecem o sacrifício de Yeshua é que receberão o perdão. Todos os que o rejeitam serão também rejeitados e continuarão com a culpa das falhas cometidas e responderão por elas no dia do juízo, juntamente com todos os que não se arrependeram na era antiga do texto bíblico e não ofereceram ofertas pelo pecado, pois os que o fizeram tiveram a redenção final e retroativa na morte de Yeshua. Com estes argumentos, chegamos à conclusão de que a lei que estabelece o derramamento de sangue para a justificação do pecado não foi abolida, nem por Yeshua, porque ele não veio abolir, mas cumprir. Nem por Ben Zakkai, nem por teólogos, nem por rabinos, porque ninguém tem autoridade para mudar o que o Eterno estabeleceu antes da fundação do mundo. Alegrem-se todos os que foram perdoados por Yeshua, porque receberam um presente que não pode ser comprado por dinheiro nenhum neste mundo. Que o Eterno abençoe a todos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.